pessoal? Na nossa última aula de matrizes, nós vimos as operações básicas com matrizes. Adição de matrizes, subtração de matrizes, multiplicação de matriz por número, divisão de matriz por número e a igualdade, né? Que é uma operação bastante importante. Para dar sequência nisso, hoje nós vamos ver um outro tipo de produto. Cuidado para não confundir. O primeiro produto nosso foi o produto de matriz, a matriz A, por um número real. O número 2, por exemplo, 2 vezes A. Hoje nós vamos ver o produto de uma matriz vezes outra matriz. Produto entre matrizes. É o objetivo de hoje. Essa operação não é uma operação aberta, ou seja, ela não acontece sempre. Ela tem exigência. Como a adição tinha, lembra, né? Para poder fazer a adição de matrizes, elas devem ter a mesma ordem. Aqui também existe uma exigência. Para existir o produto entre duas matrizes, matriz A e matriz B, para que esse produto possa ser feito A vezes B, a simbologia é a mesma da multiplicação comum. A hora que eu junto duas letras, ali indica um produto, A vezes B. É necessário que aconteça a seguinte coisa. A quantidade de colunas da primeira matriz que você citou deve ser igual à quantidade de linhas da segunda matriz que você citou. Quantidade de colunas da primeira deve ser igual à quantidade de linhas da segunda. Isso às vezes causa alguns aborrecimentos para a gente na hora de fazer a operação. Na hora da prova, você está ali nervoso, preocupado, você acaba invertendo. Puxa vida, era a linha de primeira, coluna da segunda? Era a coluna da primeira com linha de segunda? Era linha com linha? Era coluna com coluna? Isso acaba trazendo, sim, um pouquinho de dúvida. Mas tem um dispositivo prático que é bem fácil de utilizar e bem legal, porque ele ainda te dá um bônus, vamos dizer assim. Tá ok? Vê bem. Eu estou dando alguns exemplos de matriz aqui. Matriz A é uma matriz 2 por 3. 2 linhas, 3 colunas. A matriz B é uma matriz 3, 1, 2, 3, 3 linhas por 2. 3 por 2. E pus uma matriz C aqui, 2 por 2. Quadrada de ordem 2. 2 por 2. E nesse primeiro momento nós vamos nos preocupar com a condição de existência. Vocês vão perceber que a condição de existência aqui é tão importante que tem exercícios onde eu não quero saber qual é o resultado do produto. Eu vou fazer perguntas que vêm da condição de existência. Ela é muito importante. Então, presta bem atenção. O dispositivo prático que eu estou falando é o seguinte. Aqui eu fiz até questão de pôr o sinal de vezes, que é para deixar bem claro que eu estou fazendo o produto. A vezes B. Mas não é necessário, né? É só juntar as duas letras, já indica produto. O dispositivo é assim, você pega a primeira matriz que foi citada, a primeira matriz aqui nessa multiplicação é A. Coloca a ordem dela, ela é 2 por 3. Você pega a segunda matriz é a B. Coloca a ordem dela aqui embaixo, aqui. Ela é uma matriz 3 por 2. E analisa o sinal dos elementos que ficaram no centro, no meio, aqui presos aqui no meio. Ó. Avalie esses dois elementos. Eles devem ser iguais. Se eles forem iguais, o produto existe. Então, isso aqui indica que o produto existe. Viu como é fácil? Você não vai mais confundir. Será que é linha com coluna? Coloca a ordem da primeira, a ordem da segunda, pega os dois elementos que ficaram centralizados, né? E você vai ver que dá certinho. Ó. Quantidade de colunas da primeira é igual à quantidade de linhas da segunda. Tá lá, condição de existência. Esse dispositivo é bem legal, bem fácil de usar, evita que você erre. E nele você ainda ganha um bônus, ganha um presente. Se o produto existe, que é o nosso caso, ele existe, então as extremidades, as duas extremidades, vão ser a ordem do resultado. Então, quando você aplicar
essa multiplicação, quando você fizer essa multiplicação, o resultado vai ser 2 por 2. 2 por 2. Você já tem esse bônus. Você já sabe até o tamanho da matriz final. Depois que você fizer o produto, o resultado vai ser 2 por 2. Eu fiz mais alguns exemplos, porque através deles nós vamos tirar algumas conclusões. Tá? Então, não foi só para fazer um montão, não. É para a gente poder tirar algumas conclusões. Eu inverti, são as mesmas matrizes, só que agora eu inverti, é B vezes A. Agora a primeira matriz é B, a segunda matriz é A. Não faz diferença. Vamos usar a regra. B, 3 por 2. A, 2 por 3. Pega os elementos que ficaram no centro. Os elementos que ficaram no centro são iguais. Então, o produto existe. Eu vou me permitir escrever aqui, só existe, tá? Existe o produto. Cumpriu a condição de existência. Ele existe. E aí o nosso bônus. O nosso bônus garante que o resultado é dado pelas extremidades. Então, nesse caso, o resultado vai ser uma matriz 3 por 3. 3 por 3. Ok? Vamos mais um pouquinho lá. C. Matriz C. Matriz A. C vezes A. Então, a matriz C é uma matriz quadrada de ordem 2, ou seja, ela é 2 por 2. Duas linhas, duas colunas. Matriz A. A matriz A é 2 por 3. Vamos olhar o elemento que ficou centralizado. Os dois elementos centralizados são iguais. 2 e 2. O produto existe. Existe o produto. E já sei o resultado. Quem vai ser o resultado? As extremidades. Toda vez que eu achei o produto, descobri que esse produto existe, as duas extremidades vão me dar o resultado. Então, nesse caso, o resultado vai ser uma matriz 2 por 3. 2 por 3. A ordem dela é 2 por 3. Finalmente, o último aqui. A matriz A. A matriz A a gente já sabe que é 2 por 3. A matriz C é 2 por 2, quadrada de ordem 2. Olha lá. Coloca a ordem. Vamos olhar os elementos que ficaram centralizados aqui. E eles são diferentes. Não são iguais. Significa que a quantidade de colunas da primeira é diferente da quantidade de linhas da segunda. Então aqui não existe o produto. Não dá para fazer. Certo? Então, dispositivo prático, uma regra, digamos assim, que você pode usar para saber da condição de existência. Existe ou não existe? Posso fazer ou não posso fazer? Que eu sugiro, lógico, que você sempre faça. Né? Você não vai perder tempo tentando fazer um produto que nem existe. A condição de existência sempre vem primeiro. Sempre. Nós já combinamos isso. Tá certo? Bom, olhem bem para o que aconteceu aqui, porque nós vamos tirar as conclusões. E são essas conclusões que nós vamos tirar agora, que é motivo de pergunta em provas. Tá certo? Essas conclusões agora. Quando você fala de números, vou pegar até número inteiro para ficar bem fácil. Multiplicação de números. Sempre é possível fazer 2 vezes 1. Números, hein? É número. Nem estou pondo o símbolo X aqui, ó, para você não achar que é ordem. Eu estou falando de número. 2 números. Número 1. Aliás, eu vou até usar outro. Número 3. O número 1 e o número 3. Sempre é possível fazer a ida, 2 vezes 3, e a volta. Sempre. Sempre dá para fazer 2 vezes 3 e depois inverter. 3 vezes 2. Sempre dá para fazer. Sempre. E mais ainda, o resultado sempre é o mesmo. Vai dar 6 e 6.
O nome disso é propriedade comutativa. Comutar, fazer troca de posições. Propriedade comutativa. A ordem dos fatores não altera o produto. Verdade. A ordem dos fatores não altera a multiplicação. Não altera o produto. Vamos para a matriz. Existe o produto A vezes B, ó. A gente já viu que ele existe. Existe o produto B vezes A, ó. Nesse caso aqui também existe. Então existe a ida e a volta. 2 vezes 3, 3 vezes 2. A vezes B, B vezes A. Existem os dois. Só que os resultados não são os mesmos. Como é que você sabe? Você nem fez. Poxa vida, na aula anterior nós vimos que para duas matrizes serem iguais, elas têm que ter a mesma ordem. E não tem. Então aqui existe A vezes B, existe B vezes A, mas o resultado não deu o mesmo. Não é igual. 2 por 2, 3 por 3. Vamos aqui. Existe a ida, C vezes A. Existe. Só que não existe a volta. A vezes C não existe. Lembre-se, isso aqui nos números existe sempre. Sempre dá para fazer 2 vezes 3, 3 vezes 2. Sempre. Aqui, ó, existe o C vezes A, mas não existe o A vezes C. Tá certo? Então vamos lá, as duas primeiras conclusões. Tem como base isso que a gente acabou de ver aqui. O fato de existir o produto A vezes B não significa que também exista o produto B vezes A. Tem hora que existe um, mas não existe o outro. Então, se existe um, eu não posso afirmar que automaticamente também existe o outro. Porque pode ser que exista um e não exista o outro. Então, o fato de existir A vezes B não significa que também exista B vezes A. Eu não posso dizer isso. Está aqui a prova. Segunda observação importante. Mesmo que exista o produto A vezes B e também exista o produto B vezes A, mesmo que existam os dois, não significa que eles serão iguais. Não implica que o resultado vai ser o mesmo. Aqui, ó. Existe A vezes B, existe B vezes A. Porém, o resultado com certeza não será o mesmo. Então, o fato de existir o primeiro, também existir o segundo, não me permite dizer que eu obterei os mesmos resultados. Porque não vou obter. Nesse caso, eu não vou obter. Dessas duas primeiras, nasce a terceira. Para existir a propriedade comutativa, tem que existir os dois produtos sempre, e além disso, os resultados devem ser iguais. Nem sempre existe os dois, e mesmo quando existe, nem sempre são iguais. Consequentemente, a propriedade comutativa não é válida no produto de matrizes. Não vale a propriedade comutativa no produto de matrizes. Então vocês vão perceber que existem alguns exercícios que vão forçar essa propriedade a existir. Ele vai perguntar, vai pôr um x lá na matriz em alguma posição e vai perguntar, determine o valor de x para que as duas matrizes comutem, ou seja, que a propriedade comutativa seja válida. Ele vai querer achar, vai querer que você encontre esse x, que faça essa exceção da regra, que faça dar certo a propriedade comutativa. Aqui dá certo é exceção, tá certo? Então, cuidado, essas três primeiras vêm da história da propriedade comutativa. Nos números, qualquer número que você pegar, qualquer número, e multiplicar por zero, o resultado é zero. Sempre. Ou seja, só existe uma maneira de um produto ser zero, quando um dos elementos for zero. Porque o resultado de uma multiplicação numérica seja zero, um dos elementos tem que ser zero. Vamos aqui para a matriz. Se o produto entre duas matrizes é uma matriz nula, ou seja, uma matriz totalmente zero, se eu fizer o produto dessa por essa e der tudo zero, matriz nula, não significa que uma delas vai ser totalmente nula. Aqui tem que ser, ó, um número tem que ser nulo. Aqui não.
eu posso ter duas matrizes que não são matrizes nulas. Não são matrizes nulas. Está aqui, ó. Mas, de repente, quando eu multiplicar, pode ser que dê 0, 0, 0, 0, 0, 0, que o resultado seja tudo zero. Pode acontecer. Então, isso aqui não é uma verdade. Eu posso ter duas matrizes que não são nulas e, ao multiplicá-las, obter uma matriz nula. Coisa que não acontece nos números. E, no fim, tinha uma propriedade lá nos números chamados elemento neutro. Propriedade do elemento neutro, que era 1. Qualquer número que eu multiplicar por 1, dá ele mesmo. Ele não altera o produto. Por isso que ele é chamado de elemento neutro, porque ele não provoca alterações. Qualquer número vezes 1 dá ele mesmo. 8 vezes 1 é 8. 5 vezes 1 dá 5. 2 vezes 1 dá 2. Qualquer número. Então, esse número 1 é chamado de elemento neutro da multiplicação. Vamos para a matriz. Toda vez que eu multiplicar a matriz A pela matriz I é a matriz identidade. Tá? Matrizes especiais, eu falei para vocês que nós íamos usar bastante. I é a matriz identidade. Toda vez que eu multiplicar a matriz A pela matriz identidade, desde que o produto exista, você já aplicou a regra, viu que esse produto existe. Então, toda vez que você multiplicar a matriz A pela matriz I, vai dar ela mesma. Olha lá. Então, a matriz identidade é o elemento neutro na multiplicação de matrizes. É ela que faz, entre aspas, o papel do 1. Qualquer matriz vezes a matriz identidade dá ela mesma. Tá? Então, bastante cuidado com essas observações. Elas são motivos de perguntas em questões de vestibular. Tá ok? A próxima etapa nossa, então, agora é fazer o produto. Vamos fazer a multiplicação, então? Bom, vamos entender. Eu peguei aquelas duas matrizes que nós estávamos usando como exemplo, matriz A, matriz B. Vou fazer o produto A vezes B. Nós já tínhamos visto que era possível fazer e que o resultado seria uma matriz 2 por 2. A gente tinha deixado isso pronto aqui. Qual é o primeiro passo da multiplicação? Fazer a matriz genérica do resultado. Tá? Então, você vai pegar o resultado, que vai ser uma matriz 2 por 2, e vai montar a genérica. Está aqui, ó. Duas linhas, duas colunas. Genérica. Vai falar as posições. Linha 1, coluna 1. Esse aqui é linha 1, coluna 2. Esse outro aqui de baixo é linha 2, coluna 1. E finalmente esse aqui, linha 2, coluna 2. Vocês vão perceber a importância que tem a matriz genérica para nós. Tá? Já era importante antes, nessa operação então ela vai ser primordial. Você vai fazer o seguinte, você vai se perguntar que elemento que você está querendo encontrar. Eu quero encontrar o elemento que está na linha 1, coluna 1. Então vamos lá. Cada elemento da matriz resultado, cada elemento, vai ser obtido pela soma dos produtos. Soma dos produtos. Entre os elementos que estão na linha da primeira, pelos elementos da coluna da segunda. Então é linha vezes coluna. Linha, coluna. Mas qual linha? Qual coluna? Ele vai indicar para você. A genérica. Então, vai ser como se você estivesse conversando com ele. Ele vai falar para você, se você quer saber o meu valor, você deve multiplicar a linha 1 da primeira, linha 1, pela coluna 1 da segunda. Linha da primeira pela coluna da segunda. Linha, coluna. Qual linha? Pergunta para o elemento. O elemento te responde. Linha 1, coluna 1. Aí você vai fazer o produto desses elementos. Como? 1 a 1. Não é propriedade distributiva. Perde essa mania de propriedade distributiva. Fazer flechinha. Ou mania. É 1 por 1. O primeiro daqui vezes o primeiro de lá. 2 vezes 5. Eu vou fazer bem devagar, hein? No dia que você estiver fazendo sua avaliação, sua prova, resolvendo um exercício,
Pode fazer direto, não há problema. Eu vou fazer devagar para você ver a técnica. Então, o primeiro vezes o primeiro. 2 vezes 5. O segundo vezes o segundo. Menos 1 vezes 3. O terceiro vezes o terceiro. 3 vezes 0. Aqui, esses são os produtos. Produto de cada elemento da linha, pelo cada elemento da coluna. Primeiro com o primeiro, segundo com o segundo, terceiro com o terceiro. E depois você vai fazer a soma desses produtos. Soma dos produtos. Simples. Por quê? Porque a genérica vai te guiar. Você não vai errar. É só olhar para a genérica. E agora, você quer achar esse elemento? Então, quem que você vai multiplicar? Você vai multiplicar a linha 1, linha 1. Continua na linha 1, só que dessa vez pela coluna 2. Linha 1, coluna 2. Olha lá, o elemento vai te guiando. O primeiro vezes o primeiro. 2 vezes 5. Oh, desculpa. 2 vezes 1. O segundo vezes o segundo. Menos 1 vezes 1. O terceiro vezes o terceiro. 3 vezes menos 1. Está aqui os produtos. Primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo, o terceiro com o terceiro. Agora eu somo os resultados. Vamos para o próximo. Agora o elemento que está na linha 2, coluna 1. Linha 2, coluna 1. 0 vezes 5. 4 vezes 3. 1 vezes 0. Fez os produtos? Soma. Soma dos produtos. Finalmente, quer achar esse aqui? Elemento da linha 2, coluna 2. Então agora é linha 2, coluna 2. 0 vezes 1. 4 vezes 1. 1 vezes menos 1. Soma os resultados. Certo? Então vamos lá. Vamos fazer agora. Insisto, tá? Eu estou fazendo etapa por etapa, que é para você poder acompanhar. Então, 2 vezes 5, 10. Menos 3. Mais 0. Aqui. 2. Menos 1. Menos 3. Aqui. 0. Mais 12. Mais 0. Aqui, 0, mais 4, menos 1. Finalmente, vamos para o resultado final. Vou pôr ele aqui do lado. A matriz A vezes a matriz B vai dar, vou pôr aqui, ó. 10 menos 3, 7. 2 menos 1 dá 1. 1 menos 3, menos 2. 0 com 12 com 0 dá 12. 0 com 4 dá 4. 4 menos 1, 3. Esse é o produto. Produto de matrizes. Lembre-se, onde está o segredo? Na matriz genérica. A matriz genérica vai ser a sua grande guia. Até a próxima aula.